Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. A Bíblia diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu vou te dar um exemplo do que acontece na vida da pessoa que ela teme. Amém? Ela teme o mal que se levanta contra a sua vida. Ela teme a situação que se encontra ela. Ela teme o problema dela. Amém, igreja? O que acontece com a pessoa que, em vez dela usar a fé, prosseguir olhando para Cristo, acreditar na palavra de Deus, o que acontece com a pessoa que ela deixa de acreditar, que ela deixa de seguir a Cristo? Ela afunda. Ela afunda. Amém? Jesus pediu para que seguisse Ele. Amém, igreja? E muitos começam a seguir quando chega no meio do caminho, que vem as dificuldades, os problemas, passa a temer aquele problema, aquelas dificuldades, a doença, a dor, e deixa de acreditar naquilo que ela estava seguindo, nas palavras que ela estava ouvindo, que era a palavra de Deus. Aí ela passa a dar ouvido a palavras negativas, palavras que levam ela a desconfiar que ela irá conseguir, que ela vai conseguir chegar até aquele ponto. Ela não acredita mais na palavra de Deus. Então ela afunda, sabe? A vida dela passa a ser uma destruição. E o único jeito, a única solução é chamar por quem? É chamar por Cristo. Amém, igreja? Escute. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, versículo 22, ela começa dizendo assim: logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus estava de um lado do lago, do rio, amém? Estava de um lado, e ele deu ordem aos seus discípulos, ele mandou seus discípulos entrarem no barco. Quando a Bíblia fala compeliu, quer dizer que Jesus pediu, deu uma ordem para os seus discípulos, que saísse da onde eles estavam, ali onde Jesus estava, e atravessasse aquele rio, amém? Que depois ele ia, não, vá, eu vou despedir as multidões, que Jesus estava pregando naquele lugar. Jesus estava pregando a palavra para uma multidão que estava ali. E quando terminou, ele disse: olha, vão, segue, entra no barco, adiante vocês, eu vou despedir a multidão, depois eu vou. Amém? Aí a Bíblia diz: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Por que Jesus mandou os discípulos ir na frente? Porque ele queria orar sozinho. Porque, querendo ou não, os discípulos nunca deixavam Jesus sozinho. Para onde Jesus ia, os discípulos acompanhavam. Mas Jesus queria fazer uma oração sozinho. Há momentos na nossa vida que a gente tem aquele momento pessoal com quem? Com Deus. Amém? É uma verdade. Você se tranca no quarto, você dobra o joelho e você fala com Deus sozinho, sem ninguém ao seu lado. Jesus fez isso. Amém? Ele já pediu os discípulos que passassem, porque ele queria orar sozinho. Preste bem atenção.
subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava o quê? Longe. Os discípulos já estavam longe. Há muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, ficaram com medo. E exclamaram: é um fantasma. Claro, a pessoa que olha assim alguma coisa e fala é um fantasma, ele já fica com o quê? Com medo. Os discípulos ficaram com medo quando viram a quem? A Jesus. Preste bem atenção. E tomados de medo, olha aí, está vendo? Eles estavam com medo. Gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Preste bem atenção. Eles estavam com medo. Amém? Eles ficaram com medo. Jesus disse: não temas. Veja o que é a pessoa que não acredita na palavra de Deus. Veja o que é a pessoa que duvida. Pedro disse assim: se és tu, mas Jesus já tinha dito, sou eu. Jesus já tinha dito, sou eu. Mesmo assim, Pedro não acreditou, duvidando. Ele falou: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Por que que Pedro falou: se é tu, Senhor, manda que eu ande sobre as águas? Porque Pedro sabia, preste bem atenção, Pedro sabia que se fosse Jesus e mandasse ele andar pelas águas, ele ia conseguir andar sobre as águas. Preste bem atenção, ou seja, Pedro aqui agora já demonstrou que tinha fé que se Jesus mandasse, ele poderia andar. Aí a Bíblia diz: manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. O que foi que aconteceu aqui? O que aconteceu foi simplesmente a crença na palavra do Senhor. Pedro, acreditando no que Jesus disse, ele conseguiu andar sobre as águas. Foi simplesmente isso. Ele creu no que Jesus falou, ele acreditou no que Jesus falou e começou a andar sobre as águas. E foi ter com Jesus. Ele foi ter com quem? Com Jesus. Agora presta atenção no que a Bíblia diz. Quando você acredita na palavra do Senhor e você passa a ir até a Ele, você começa a andar seguindo a Cristo, no meio do caminho, esse tempo entre você e Cristo que você está seguindo a Ele, nesse meio termo, nessa caminhada, existirá dificuldades. É aí onde entra a palavra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Preste bem atenção. Você vai andar porque você quer chegar até o outro lado, você quer chegar até Deus, mas você vai ter que passar pelo vale da sombra da morte. Amém, igreja? Você vai ter que passar pelas dificuldades, você vai ter que passar pelas dores, pelo sofrimento,
Mas se você duvidar, o que acontece quando você duvida? O que acontece quando você tem medo e deixa de acreditar? Isso aqui, ó. Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo. Pedro, ele não estava andando sobre as águas? Estava ou não estava? Estava. É a mesma coisa da pessoa que vem para a igreja, ela se converte, ela diz que entregou a vida para Cristo, e ela começa a vir, começa a ler a palavra, mas aí vem as dificuldades, vem os problemas, e ela começa a ter medo. E quando você tem medo, automaticamente gera em você uma dúvida. Você tem dúvida. Será que Deus está na minha vida? Por que está acontecendo isso comigo? Por que isso só acontece comigo? Ela já está tendo o quê? Medo. Por que fulano consegue e eu não consigo? Ou seja, ela já deixou de olhar para Cristo e começou a olhar para quê? Para as suas dificuldades, para os seus problemas, para a sua dor. Amém? Já começou a olhar para o desemprego. Ela já não tem os olhos fitos em Deus, no Senhor. Já não acredita que tem solução para o seu problema. Pedro começou a reparar para onde? Para onde? Para a força do vento. E tem pessoas que assim, ela começa a reparar para o tamanho da doença, para o tamanho da dificuldade. Ela começa a dar ouvido para o que a pessoa está falando e não para o que Jesus falou. Começa a nascer dentro do coração dela a dúvida, o medo. Começa a agir na sua vida. E o que acontece com ela? Em vez dela passar por essa barreira, por essa dificuldade e se tornar um vencedor, ela afunda. Ela vai para o fundo do poço. Olha só o que está escrito. Quando Pedro começou a reparar para a força do vento, teve medo e começou o quê? Submergir, afundar. Submergir quer dizer afundar nas águas. Ele começou a afundar. Quando ele viu que estava numa situação que ele ia se afogar, o que foi que ele fez? Ele começou a gritar quem? O Senhor. Ele gritou: salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! E prontamente, a Bíblia é bem clara, prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena. Por que Jesus falou homem de pequena fé? Porque ele acreditou no início, porque não tinha nenhuma dificuldade. Como é que diz? No início é só o quê? É só flores, não tem espinho. É igual no casamento, no início é só beijinho e abraço. Aí quando vem o bujão que acaba, né? Aí quando não tem comida dentro de casa, aí quando não tem roupa, não tem dinheiro, aí começa o quê? As dificuldades. Imagine com eles que andavam com Jesus. Aconteceu isso com Pedro, que antes disso Pedro viu milagre, Jesus fazer milagre, e ele teve medo. Duvidou que Jesus falou pode andar, porque se ele fitasse os olhos somente em Jesus, ele ia lá querer saber do vento. Ele não queria saber do vento não, se era forte, se era fraco, se ia derrubar ele ou não. Ele ia prosseguir, mas o problema de Pedro é que a Bíblia fala bem claro, versículo 30, reparando porém na força de quê? Do vento.
Ele começou a olhar para o vento como se fosse mais forte do que a palavra de quem? De Jesus. O que foi que aconteceu? Pedro começou a afundar. E a única solução era chamar por quem? Por Deus. Aí Jesus novamente, prontamente, porque Jesus está sempre pronto para te ajudar quando você clama. Jesus está sempre pronto. Quando ele gritou chamando por Jesus, Jesus estendeu a mão, salvou ele. Mas depois que salvou, Jesus falou o quê? Homem de pequena fé. Olha o que ele diz, ó. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Duvidaste de quê, pastor? Da palavra que ele disse. Vem. Quando a pessoa não, é Deus que mandou ir. Mas rapaz, mas não vai não, porque olha, vai ter problema, dificuldade. A pessoa que olha só para Deus, ela fala, eu quero lá saber, não foi Deus que mandou ir? Se Deus mandou ir, então essa dificuldade Ele vai resolver para mim. Esse problema Ele vai resolver para mim. Essa barreira Ele vai derrubar para mim, porque Ele mandou ir. Você entende? A muralha de Jericó. Vai, tira a sandália dos teus pés. Vai. E ele foi. E a muralha caiu. Amém? Você lembra de Moisés? Senhor, e quando eu chegar lá, o que eu vou falar para aquele rei? Deus falou, diga para ele que eu sou, mandou dizer. Eu sou, mandou dizer, solta o meu povo. Você acha que Moisés foi acreditando em quê? Foi acreditando nisso, irmão. Quando deu, bota a mão aí no peito, ele botou a mão, tira agora, a mão saiu o quê? Leprosa. Bota de novo, tira de novo, saiu limpo. Ele falou, se eu não crer nesse Deus, então eu tenho que morrer. Não, agora eu vou crendo em Deus. E foi e venceu. Pastor, mas hoje é diferente. Não é não, irmão. É a mesma coisa. Quando você acredita em Deus e não duvida, você não olha para as dificuldades, para os problemas da tua vida, você não olha para quem tem pensamento negativo, aquela pessoa que chega ao teu lado e fala, rapaz, você não vai conseguir não, rapaz, isso é difícil, não faça não, você vai se arrepender. Aí você não dá ouvido para essa pessoa. Se você não der ouvido para ela, e apenas lembrar do que Deus falou contigo, vai nessa tua força, eu serei contigo. Aquele pensamento negativo não vai te pôr medo, não vai fazer você duvidar. Amém, igreja? E Deus vai abençoar a sua vida. Diga a glória a Deus. Você entende isso, sim ou não? Para terminar, versículo quanto? 32. Subindo ambos para o barco, cessou o quê? O vento. Lembra que Jesus falou, não temas, sou eu. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de quem? De Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, e reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança, e trouxeram-lhe todos os enfermos, e lhe rogavam que ao menos pudesse tocar aonde? Na orla de Jesus. E todos os que tocaram ficaram o quê? Curados. Sabe quem mandou tocar na orla de Jesus? Os discípulos. Olha o que a Bíblia diz, A Bíblia diz assim, reconhecendo
os homens daquela terra. Os discípulos conheciam aqueles homens. Pediu para eles: ó, vai lá e fala para quem está enfermo, manda todo mundo vir. E olha, só basta tocar na orla dele e você vai ser curado. Pronto, os discípulos começaram a acreditar. E os milagres começaram a acontecer. Então qual é o segredo, pastor? O que Jesus sempre falava: a fé, a crença, nunca duvidar, mas acreditar. Amém, igreja? Mas qual é o problema, pastor, de muitas pessoas que deixam de acreditar? Eu vou falar aqui para você de alguns. Marcos, capítulo 7, mais para frente um pouquinho. Eu estava lendo isso hoje. Marcos capítulo 7. Diz assim, versículo 5: interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos? Os escribas e fariseus, eles queriam que os discípulos andassem de acordo com o quê? Com as tradições. Só que Jesus não anda de acordo com a tradição. Jesus anda de acordo a fé, a crença. Naquela época existiam muitas tradições. Tradição que você não podia pegar num jarro sem primeiro lavar. Tinha essas tradições. Era um monte de tradição missionária. Muita tradição. Está escrito aí mais para cima aí um pouquinho aí. Você vai observar aí. E fala. Jarros, copos. Tinha que lavar copos. Toda vez que você pegasse copos, tinha que lavar um copo. Você lava o seu copo, você deixa lá, você vai lá, pega, bota água e bebe, né? Não, todas as vezes, era tradição. Todas as vezes que você fosse beber água, você tinha que lavar o copo. Não era depois de beber água, não. Era antes. Você tinha que lavar antes. Era tradição. Era tradição de tudo quanto é coisa naquela época. Os anciões. Tradição de quem? Dos anciões. Olha o que a Bíblia diz: mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós. Vós quem? Os escribas e fariseus. Hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. É o que acontece com muitos. É o que acontece com muitos. Você pergunta: você crê em Deus? Eu creio em Deus, mas quando vem a dificuldade, ela duvida de Deus. Ela não crê em Deus. Ela só falou que crê. Amém? Jesus disse: pegue a sua cruz e me siga. Esse seguir é o que, pastor? Na hora da dificuldade você está seguindo a Ele. Até tem uma barreira, tem um problema na minha vida. Não vou mais para a igreja. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você prossiga. Ele quer que você vá. Amém? Você entende isso, sim ou não? Aí ele fala: e em vão me adoram, ensinando o quê? Doutrinas que são preceitos de quem? Preceitos de quem? De homens. Que eu sempre estou aqui alertando a você: cuidado com doutrinas de homens, de evangelhos.
igrejas, religião, doutrina. Amém? Tem que ter. O pastor chega, olha, Deus me revelou, missionário. Amanhã, olha, nós temos que cavar um buraco e entrar dentro, porque vai acontecer algo terrível. Aí a pessoa que é da doutrina, que segue o homem, vai fazer o que ele mandou, sendo que na Bíblia não está escrito isso. Não está escrito na Bíblia isso. Pastor, e qual é a revelação de Deus? Isso aí está na sua mão. A palavra de Deus. Essa é a revelação. Olha o que Jesus estava falando. Lembra dos anciões? Quem foi lá e botou Jesus na cruz? Quem foi? Os anciões. O povo, aqueles mestres que o povo seguia. Você entende? Tenha muito cuidado. Porque quando você segue doutrinas, na hora da dificuldade, você deixa de crer em Deus. Faz igual a Pedro, duvida, e aí começa a afundar. Deus não quer que você honre a Ele com os lábios, tem que vir da onde? Do coração. Pastor, como é vir do coração? Simples. Davi e Golias. Davi e Golias. Aqueles guardas, o rei, os guardas de Israel, eles adoravam a quem? A Deus. Mas era com o quê? Só de lábios, nada de coração. E Davi era com coração. Por isso que Deus foi lá e pediu o profeta que consagrasse Davi a rei. Então Davi chegou para o Golias e disse: eu vou contra ti, não com lança, com espada, mas eu vou com o Senhor dos exércitos. Ele disse assim: Deus que vai me salvar, porque é Deus, estou na mão de eu vou, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Que ali era o vale da sombra da morte, com certeza absoluta, era o vale onde tinha as guerras, onde os homens morriam, era ali. Um dos dois ia morrer, ou Davi ou Golias. Mas Deus deu a vitória para quem? Davi passou pelo vale da sombra da morte, mas não teve medo. Ele acreditou em Deus. Pastor, e hoje? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Amém, igreja? Por isso que eu digo, a pessoa vai lá, a pessoa convida a outra, ela vai na igreja e chega lá, o pastor faz um chamado, ela bota a mão para cima, eu me entrego para Deus. Amanhã já vem um e fala que nada, vamos beber, ele vai beber. Quantos eu já vi acontecer isso? Vai beber, por quê? Porque ele ainda não se entregou, ele falou somente com o quê? Com os lábios. Mas na hora de passar e demonstrar que realmente quer seguir a Cristo, ele duvidou. Você entende? E nós não podemos duvidar, senão nós vamos afundar. Amém? Diga a glória a Deus. Você entende isso, sim ou não? Então guarde e use, pratique, e Deus irá abençoar a sua vida. Quando eu digo abençoar, eu estou falando de tudo: salvação, de cura, de libertação. Amém? Eu estou falando de tudo. Diga a glória a Deus. Fique de pé.